pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Instrumentação. Na aula de hoje, trabalharemos instrumentação para automação, começando pelas variáveis físicas industriais. Na indústria, existem variáveis conhecidas como variáveis de processo ou variáveis físicas industriais. Essas variáveis físicas são a pressão, a vazão, o nível e a temperatura. Observe então aqui nessa imagem uma aplicação aqui em nosso dia a dia dessas quatro principais variáveis industriais. Então nós temos aqui do lado esquerdo inferior uma bomba aplicando vazão à tubulação, né? Então quando essa bomba entra em operação, começa a ter uma vazão aqui, que também pode ser aqui medida a pressão através do manômetro, pois como temos uma coluna aqui, uma coluna de água, nós vamos ter uma pressão. Temos também aqui a alteração do volume de água dentro do reservatório e consequentemente a alteração no nível de água, sendo mensurado aqui por um sensor de nível. E temos aqui já na parte final, no chuveiro, a temperatura, né? Que podemos aqui estar mensurando a temperatura ou controlando a temperatura. E já que estamos falando de temperatura, começaremos falando justamente do comportamento da temperatura. A temperatura pode ser definida como o nível de movimento ou grau de agitação das moléculas de um corpo. Já o calor pode ser definido como a energia que flui entre pontos com diferentes temperaturas. Então, quando nós temos aqui um corpo qualquer e suas moléculas começam a receber ali uma determinada quantidade de energia em uma extremidade, essa energia fará com que as moléculas fiquem agitadas e começam a vibrar. Essa vibração ela vai se propagando por todo o corpo. Essa propagação é o que nós chamamos de calor. Com zero absoluto, o movimento das moléculas cessa e toda a energia de um corpo desaparece, ou seja, ele fica sem vibração alguma. Lembrando que o zero absoluto é uma temperatura praticamente inatingível. A medição da temperatura é feita a partir da variação de dilatação de metais e de líquidos, de acordo com a temperatura. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma barra metálica que, quando submetida a diferentes temperaturas, ela tem aqui uma dilatação ou uma contração em função da temperatura. O mesmo fenômeno nós podemos observar aqui no líquido. Observe que temos aqui dois níveis de líquidos, pois aqui nesse cenário os líquidos estão sendo submetidos a temperaturas diferentes. No Brasil, a temperatura é medida na escala Celsius. Para o estudo de gases, utilizamos a escala Kelvin, unidade de temperatura adotada pelo Sistema Internacional, que mede a temperatura a partir do zero absoluto de um corpo, ou seja, menos 273 graus em relação à escala Celsius. O Kelvin é a unidade de temperatura mais utilizada em experimentos de laboratórios, porém a mais comum nos processos industriais é a Celsius. Os instrumentos construídos dentro do padrão métrico utilizam a escala Celsius como unidade de medição de temperatura, enquanto que os instrumentos fabricados no padrão imperial inglês utilizam a escala Fahrenheit, que tem a sua escala lá variando de 32 a 212 graus. Nos termômetros de vidro, ocorre a dilatação de um líquido dentro de um tubo capilar e o valor da temperatura é indicado por meio de uma escala graduada.
Os líquidos mais usados são mercúrio, tolueno, álcool e acetona. Então aqui nós temos a imagem de um termômetro tipicamente utilizado aí na indústria para medição aí de temperatura. Esses termômetros eles costumam ser inseridos na tubulação através ali de uma conexão qualquer, onde ele é rosqueado e geralmente o fluido, né, entra em contato com o bulbo do termômetro, fazendo com que o líquido que tem aqui dentro do tubinho capilar, geralmente feito de vidro, ele dilata ou se contrai em função da temperatura. E tem uma escala na frente do bulbo, aqui na frente do capilar, onde vai nos informar qual é a temperatura que está inserido ali o termômetro. Já nos termômetros bimetálicos, o aquecimento faz com que uma espiral composta por chapas bimetálicas e com dilatações térmicas diferentes curve-se e movimente um ponteiro que indica o valor da temperatura. Então, nesse tipo de termômetro aqui, que nós chamamos de termômetros bimetálicos, nós temos ali uma espiral feita de dois metais diferentes. E esses metais, por serem diferentes, eles têm coeficiente de dilatação diferente, ou seja, um dilata mais que o outro em determinada temperatura. Como esses metais estão mecanicamente unidos, eles estão fixos um no outro, quando ocorre a dilatação, essa espiral ela enrola, ou se for na forma de uma barra, ela vai deflexionar, ela entorta, digamos assim, ela empena. Esse movimento faz com que mova o ponteiro ali em uma escala graduada, que vai nos mostrar a temperatura. E nós temos também os termômetros a gás. Nos termômetros a gás, o aquecimento faz com que um gás dentro de um tubo curvo, chamado tubo de Bourdon, aumente sua pressão e deforme a curvatura do tubo. Esse movimento deflexiona um ponteiro que indica o valor da temperatura. Aqui nós temos uma representação gráfica do funcionamento do manômetro de Bourdon, que pode ser aplicado também ao termômetro. Então aqui nós temos o gás, né, que é a pressão. Observe que quando nós aplicamos mais pressão, vai haver a deflexão aqui, né, desse dispositivo, fazendo com que nós conseguimos fazer a mensuração da pressão que está ali dentro, ou nesse caso, a temperatura. Observe que já houve aqui uma deflexão, né, do tubo. Olha só, à medida que a gente vai aplicando pressão, ele vai abrindo, e essa abertura é que é transferida lá para a escala graduada, onde nós conseguimos mensurar a pressão ou a temperatura. Aqui nós temos uma animação, né, de como que é feita essa transferência desse movimento para a escala graduada. E nós temos também os sensores termopares. Os sensores termopares são elementos formados a partir da junção de dois fios constituídos de materiais diferentes, que ao sofrerem uma variação de temperatura, geram um sinal de tensão em milivolts. Os termopares mais comuns são tipo J e tipo K. Observe um exemplo de termopar tipo J e sua representação gráfica. Então aqui nesse desenho nós temos um termopar, aqui um termopar no caso tipo J. Esses termopares, então, eles são na verdade dois fios feitos de materiais diferentes. Quando nós submetemos o termopar
a temperatura diferente nas duas extremidades do conjunto, nós temos aqui na junta que está aberta, na junta fria, uma tensão elétrica em milivolts que surge em função da diferença de temperatura. Inclusive, se a gente fechar aqui o circuito e submeter ele a uma diferença de temperatura, aí ao invés de termos uma tensão elétrica, a gente passa a ter uma corrente elétrica. Então, com esse sistema, nós conseguimos medir a temperatura. Os termopares, tipo J, tipo K, por exemplo, eles são muito empregados na indústria, pois eles suportam ali um range de temperatura muito alto. Você pode ali facilmente medir temperaturas acima de 1000 graus com grande facilidade. Já aqui do lado esquerdo, nós temos o case, né? Onde o termopar vai estar inserido. Isso aqui por si só não é o termopar. O termopar é o que está aqui dentro. Então isso aqui é o que a gente chama de bainha, né? Então o termopar está ali dentro. Ele é nada mais, nada menos que um fio conectado e curto-circuitado aqui na ponta. Ele é totalmente isolado eletricamente desse conjunto aqui, que na maioria das vezes isso aqui é feito em aço inox, sendo que esse cabeçote costuma ser em alumínio, a bainha em aço inox. O termopar vai dentro da bainha, ele é eletricamente isolado, ou seja, eles colocam uma cerâmica lá junto para fazer o isolamento do mesmo. E temos aqui dentro os terminais, onde o termopar é conectado aos cabos que vai até o equipamento de medição ali, o transdutor. Lembrando que também que a conexão entre o termopar e o transdutor não deve ser feita com fio comum, com fio de cobre comum, deve ser feita com os cabos chamados cabos de compensação e devem ter o menor comprimento possível. Esses cabos de compensação, na maioria das vezes, são feitas do mesmo material do termopar, para que não haja nenhum tipo de perca ou se minimize essas percas. Nós temos também os sensores chamados termorresistores. São elementos resistivos que aumentam o valor da sua resistência em função do aumento da temperatura. O elemento mais comum no uso industrial é o PT100, que é constituído por uma liga de platina que apresenta uma resistência elétrica de 100 ohms a temperatura de 0 graus. Então, veja que a aparência aqui é a mesma, né, do lado esquerdo, olha. Então, quando a gente olha aqui, olha só, pela cara dele não dá para saber qual é o tipo, né, do sensor que nós temos ali dentro, do elemento sensor. PT100, o termopar, aparentemente, quando a gente olha ali no case, eles têm a mesma aparência. Aqui dentro, então, nós temos a resistência, que no caso do PT100 apresenta exatamente 100 ohms a uma temperatura de 0 grau. E eles são apresentados com 3 ou 4 fios, pois quando o dispositivo está mensurando essa resistência aqui, ele também, junto com a termorresistência, ele acaba medindo também a resistência dos cabos que estão conectados até no transdutor. Então, para fazer essa compensação e subtrair a resistência do cabo e ficar apenas com a resistência da termorresistência, são colocados 3 ou 4 cabos para que o sistema, né, de controle saiba exatamente qual é a resistência dos cabos que estão conectados às termorresistências.
As termorresistências podem ser ligadas então dessa forma com 3 ou 4 fios, cujos fios paralelos compensam a resistência dos cabos na ligação do PT100 ao circuito. Agora então falaremos da vazão. A medição da vazão pode ser classificada de duas formas. A vazão mássica é a quantidade de massa que percorre a tubulação num determinado intervalo de tempo. São exemplos de unidade de vazão mássica o quilograma por hora, o quilograma por segundo e a tonelada por hora. E temos também a vazão volumétrica, que é a quantidade de volume que passa pela tubulação num determinado intervalo de tempo. São exemplos de unidade de vazão volumétrica: metro cúbico por segundo, centímetros cúbicos por segundo, metro cúbicos por hora, litros por hora e galões por minutos. E como exemplo de vazão, na prática, temos a vazão das bombas. Aqui nessa figura, na parte superior, nós temos uma bomba de pequena vazão, de uma máquina de lavar roupa, uma bomba com vazão de 1 litro por minuto. Já na parte central, nós temos uma bomba de jardim com 10 litros por minuto. E na parte inferior, uma bomba industrial com vazão de 100 litros por minuto. Vejam que, dependendo da aplicação, existe uma bomba específica para atender ali aquela demanda. As bombas apresentam vazão conforme sua aplicação. A seguir, estudaremos os medidores de vazão. Para medir a vazão, utilizamos a medição direta ou a indireta. Na medição direta, o resultado é obtido diretamente pela grandeza física da variável. Temos os visores de nível e as boias, entre outros. Na medição indireta, o resultado é obtido através de outra grandeza física, por exemplo, a pressão. Esse medidor insere um dispositivo, placa de orifício, bocal, tubo de Venturi na tubulação para produzir variação de velocidade e pressão. Então, nesse tipo de medição aqui, é uma medição indireta, né? Então, é colocado essa placa. Observe que nessa placa existe uma restrição ao fluxo. Então, o fluxo está aqui nesse sentido. Quando ele se depara com essa placa, surge aqui uma diferença de pressão entre a entrada e a saída. Essa diferença de pressão vai fazer com que dentro dessas câmeras aqui também haja uma diferença de pressão, e essa diferença de pressão é proporcional ao fluxo que está passando ali dentro da tubulação. Dessa forma, nós também conseguimos mensurar ali a vazão através da pressão. Além do medidor de vazão por pressão diferencial, há outros tipos de medidores, por exemplo, por deslocamento positivo, turbina, eletromagnético, etc. Cada um deles emprega uma tecnologia específica conforme o tipo de produto. Então, pessoal, fora esses que a gente apresentou aqui, existem várias outras maneiras de se medir a vazão. Porém, tem que se analisar ali qual é a forma mais adequada, né, para cada tipo de processo que está sendo realizado. Agora vamos falar de pressão. Na indústria, a unidade de medida de pressão utilizada é o bar. E uma atmosfera é igual a 1,053 bar, ou seja, uma atmosfera é praticamente um bar, né? A pressão é definida como a relação entre uma força aplicada perpendicularmente a uma área. Então a gente tem aqui a pressão, né,
existe uma relação entre a área e a força aplicada aqui, né? Daí então surge a pressão. A pressão é particularmente de interesse da instrumentação industrial, já que a partir dela podemos medir de forma indireta outras duas variáveis de processo, o nível e a vazão. O instrumento mais usado na indústria para medir pressão é o manômetro, cujo princípio de funcionamento está baseado na deformação de um elemento elástico, tubo, diafragma ou fole. Então, da mesma forma ali que o termômetro a gás, o manômetro funciona exatamente da mesma forma. Então ele tem aqui o tubo de Bourdon, quando ele é submetido a uma pressão, ele deflexiona esse tubo, transferindo o movimento aqui para a agulha que está apontando para uma escala graduada. Agora vamos falar do nível. Os sistemas de medição de nível podem ser classificados por medição direta ou indireta. As medições diretas mais comuns são feitas através do divisor de nível, instrumento muito empregado na monitoração de nível de líquidos em vasos ou tanques. E temos também o medidor tipo flutuador. É um tipo de instrumento usado normalmente em tanques abertos. Então aqui nós temos, no primeiro caso, o divisor de nível. Aqui é nada mais nada menos, né, do que um tubo feito de material transparente, pode ser acrílico ou vidro ou qualquer outra coisa, onde ele está conectado diretamente ao nível a parte interna do tanque, de forma que o mesmo líquido que está presente dentro do tanque também está presente aqui dentro do visor. Dessa forma você tem uma visão direta do nível do líquido que está armazenado aqui no visor. E nós temos também esse outro sistema muito empregado em tanques, né, em reservatórios de água, onde também é uma medição direta, né? É um medidor tipo flutuador. Então ele tem uma boia, e à medida que essa boia sobe ou desce em função do nível, ela sobe ou desce um pêndulo aqui em uma escala graduada, passando para a gente a informação do nível. Então essas são as formas mais comuns de medição direta de nível. A medida indireta determina o nível por meio da medida de outra grandeza física, podendo ser pela pressão, por coluna hidrostática ou pelo peso do equipamento que contém o produto. Os medidores mais utilizados para esse tipo de medição são medidor de nível por pressão diferencial. Nesse tipo de medição, utiliza-se a pressão exercida pela altura da coluna líquida hidrostática, para indiretamente obter-se o nível. Um elemento sensor tipo célula capacitiva mede a diferença de pressão entre as duas entradas e gera um sinal elétrico proporcional que é amplificado por um circuito eletrônico. Então, nesse tipo de medição aqui, você mede o nível pela pressão. Na verdade, você está medindo a pressão que nós temos aqui dentro do tanque, né, nessa coluna, e essa pressão ela é proporcional ao nível. Então você está medindo a pressão, mas na prática o que você está vendo é o nível. Então nós temos ali o nosso transdutor de pressão, né, que ele tem ali o sensor capacitivo, que consegue fazer a medição da pressão e por conta disso converter essa medição em nível. E nós temos também o modelo célula de carga, né? A medição do nível ocorre através do peso do tanque que atua sobre as células de carga, e a sua deformidade é transmitida aos transdutores acoplados.
que são responsáveis por traduzir a informação. O indicador digital transmite esse valor em nível. Então, nesse outro caso aqui, a célula de carga, ela está medindo a massa do tanque todo. Então, ele está medindo ali o peso, né? Assim, mede a massa, né? Que é o peso do tanque. E você já sabe qual é a massa do tanque. Você subtrai a massa do tanque do que você está medindo. Você tem ali, então, o peso do líquido que está ali dentro do reservatório. Consequentemente, você não terá muita dificuldade em calcular qual é o nível do tanque também. Então, é uma medição muito precisa, mas também indireta.